Oi, pessoal! Então, finalizando a aula 4.1, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o papel de cada um no processo de psicoterapia. A gente terminou o vídeo passado falando um pouco de um aspecto que eu acho que é legal a gente ampliar. Do ponto de vista da interpretação da psicanálise, né, se você for seguir outra teoria, provavelmente você vai ver outra explicação. Mas do ponto de vista da teoria da psicanálise, ao longo do nosso desenvolvimento, né, ao longo da nossa constituição psíquica, a gente vai viver uma fase crucial, que é o período que você já deve ter ouvido falar, que é o período do complexo de Édipo. Esse período do complexo de Édipo ele vai ser útil e importante para você poder constituir a ideia entre você e o outro, além da limitação da cultura e da lei, da moral e da ética. Então, a vivência do complexo de Édipo ela vai ser útil para ela garantir para quem está se constituindo, para todos nós, na verdade, porque todos nós passamos pelo complexo de Édipo, uma ideia de que existe uma lei que ultrapassa, que nos atravessa de alguma forma, a ponto de sermos quem nós somos e acreditarmos no que acreditamos. As identificações, as figuras de identificação vão ser muito importantes para a gente poder ganhar uma noção de quem a gente é. A criança, dependendo da idade, ela está bem nesse auge do complexo de Édipo, se for dos 3 aos 5 anos, ou ela está vivendo essa situação de compreensão da noção do limite, da ética, da construção de autonomia e de diferença entre o que a cultura permite e o que ela pensa. Então, essa noção de regra cultural, de regra moral, vai ser importante para o psicólogo poder... A noção que a criança está ganhando disso, vai ser importante para o psicólogo saber até mesmo como trabalhar com a criança. A gente terminou falando um pouco de que quando os pais procuram a psicoterapia, eles, de certa forma, se incluem nesse triângulo edípico. Então, o terapeuta ele pode ocupar, às vezes, um espaço de ser aquele, de acordo, às vezes, com a fantasia dos pais, ele pode ocupar um espaço de ser aquele que vai falar sobre o que está errado, ou que ele vai ser aquele crítico, que vai ensinar os pais a fazerem o que é certo, e que sempre vai apontar aquele aspecto que falhou neles. Então, precisa observar, ou que por ser o terapeuta, é um ser, entre aspas, muito entre aspas, muito mais bem resolvido, muito mais inteligente. Então, por isso, ele vai ganhar o amor da criança e os pais vão perder o amor da criança para esse terapeuta. Então, aí tá algumas das origens que a gente consegue pensar de alguns comportamentos de competição de alguns pais, mãe, pai, em relação à própria figura do terapeuta. É importante que o terapeuta tenha consciência disso, que ele observe isso e trabalhe isso na própria terapia dele e também deixe muito claro para que ele não ocupe esse lugar e não corra o risco de formar um conluio com a criança contra esses pais, ou então, às vezes, um conluio com os pais contra a criança, então, que é o que pode acontecer na triangulação edípica, um terceiro elemento sendo excluído também. Então, isso é um dado muito importante e é algo que tem que tomar bastante cuidado como terapeuta infantil para que isso evite acontecer, Aqui um pouco mais do papel do psicólogo na psicoterapia com crianças, o Zimmermann vai levantar alguns outros pontos. Ele vai levantar o ponto, por exemplo, às vezes o terapeuta pode ficar na condição de elemento entre os pais, que é isso que a gente estava falando. Então, esse elemento entre os pais, ele pode ser um elemento tanto perigoso quanto um elemento que vai fazer um conluio com os pais, vai fazer uma duplinha com os pais contra a criança. Isso acontece também, às vezes, com um dos pais. Às vezes o terapeuta ele se sente convidado a formar um certo conluio
com a mãe contra o pai, por exemplo, com o pai contra a mãe. Isso é muito perigoso, porque a gente já viu no outro vídeo que o terapeuta tem que manter a neutralidade na medida do possível. A questão da neutralidade gera um outro vídeo, uma outra aula, mas na medida do possível manter a neutralidade e ter atenção de que não vai ajudar você formar uma duplinha, formar um conluio com um dos integrantes contra algum outro, tá? Aqui, às vezes pode ser levado a fazer um conluio com os pais contra a criança e às vezes ser chamado a função de maternagem. Esse ponto da maternagem também é importante. Às vezes, sobretudo, por exemplo, quando se observa crianças que têm um déficit muito grande, né, de afetividade, de uma ligação com os pais, uma ligação afetiva com os pais, pode ser que o terapeuta se sinta convidado a fazer uma certa função de maternagem com a criança. Também pode ser que o terapeuta se sinta convidado a fazer uma função de maternagem com os pais, meio que, entre aspas, ensinando os pais a serem pais. Então, dando dicas, né? Isso é uma questão a ser muito considerada. Tem também uma outra modalidade que tem sido cada vez mais comum, que é uma certa característica, às vezes, né, de alguns pais, de terceirizar o vínculo do filho com o terapeuta. Então, pela via do pagamento, né, se acredita que o terapeuta ele tenha que dar conta de tudo o que está acontecendo com a criança. Depois é só ensinar o que tem que fazer em casa, que aí se pede para babá fazer e assim a criança vai ficar curada. Então, nessa forma de demanda, o psicólogo precisa ter bastante clareza, tá? O psicólogo ele precisa se posicionar e ele precisa perceber que também a função dele não é passar lição para ser feito em casa e que os pais precisam participar do processo terapêutico da criança. Não dá para uma só fazer. Então, esse papel de maternagem, esse papel de pedagogo, né, dos pais ou pedagogo das crianças que vão fazer o atendimento, não compete ao psicólogo. Então tem que ficar muito claro isso, e o psicólogo ele precisa sempre, por isso a importância de sempre chamar os pais, né, nessa aproximação, para clarear isso que está acontecendo com muito jeito, com muito cuidado, como os psicólogos conseguem comunicar. Sem nenhuma atitude hostil, né, mas uma atitude de poder clarear isso que está acontecendo. Em geral, a maioria das crianças estabelecem uma boa transferência com o terapeuta, como a gente já disse, e a comunicação se dá para além da via verbal. Então, como eu já falei para vocês também, é importante se focar na comunicação não verbal. Sobretudo, a comunicação não verbal ela traz dados importantíssimos. Em relação aos pais, a comunicação não verbal também vai ser muito importante. Então, as atitudes deles, né, a forma como eles se portam, o que eles falam da criança, como eles falam da criança, esse como falar é o não verbal, né? Como expressar sobre a criança é o não verbal, porque o verbal ele esconde algumas mentiras, né? Você sabe que quando você não quer comunicar alguma coisa, você foge do assunto, você não quer comentar alguma coisa, às vezes você tenta deixar o outro constrangido para que ele não pergunte, ou falta, né? Então, assim, essas atitudes são atitudes do campo não verbal, né? E que estão demonstrando que tem alguma coisa aí que precisa ser cuidada. Sobre as atuações, né? Um dos mais comuns é a tentativa, uma das atuações, um dos actings mais comuns é a tentativa da criança, e às vezes ela consegue, de levar o psicólogo a ter uma relação complicada com os pais dela. Então, às vezes, a criança ela é um pouco manipuladora, dependendo da criança, e ela quer danificar o processo terapêutico, só que ela não tem consciência disso, né? Não é consciente, então, às vezes, ela acaba sendo uma pessoa que cria animosidade, né? Que cria picuinhas entre o psicólogo e os pais. E isso gera consequências bem previsíveis, né?
Nesse sentido, as consequências é que uma hora os pais vão tirar a criança da terapia. Outras vezes tem um conluio inconsciente da criança com os pais ou com um deles, como eu já falei para vocês, contra o psicólogo para garantir que não será desfeito um vínculo, por exemplo, fortemente simbólico. Então, às vezes, os pais criam uma grande barreira contra esse psicólogo e aí o tratamento não avança. Como a gente já falou agora há pouco, né, no outro vídeo lá, quando eu estava falando para vocês um pouco dessa tendência, às vezes, deu o exemplo da mãe que fala, para terapeuta você fala tudo, para mim não. Né? Então, isso é um convite para um conluio dos pais contra o psicólogo, né? No caso dessa mãe contra o psicólogo. Então, isso é um dado que pode gerar dificuldades. Em geral, como a gente trabalha com isso, né? Clareando isso que está acontecendo, observando isso acontecer, né? Clareando isso que está acontecendo e nas orientações com os pais, colocando estratégias para poder trabalhar com isso. Pode ser muitas vezes, e eu recomendo bastante, que os pais façam terapia também, enquanto a criança está em processo de psicoterapia. Porque a criança ela vai ganhando algumas capacidades de autonomia, ela vai evoluindo na forma simbólica com que ela vê a vida, ela vai começando a construir algumas ideias mais ampliadas sobre a própria vida dela e sobre a vida familiar, e que às vezes acaba não tendo muito espaço de ser trabalhado e ser vivido pelos pais, porque os pais têm aquele mesmo modo de funcionamento e esperam que a criança desempenhe aquele mesmo papel que ela sempre desempenhou. Então, não é muito incomum, por exemplo, que os pais venham e digam para o psicólogo que a criança piorou durante o processo terapêutico. E às vezes, piorou mesmo, pode acontecer, mas às vezes essa piora pode estar relacionada a uma demanda de que esses pais modifiquem os papéis deles familiares, porque a criança está se movimentando. Então, à medida que a criança se movimenta, não aceita mais estar num mesmo lugar que ela ocupava antes, fazer as mesmas coisas, ser aquela pessoa que, como todo mundo falava que ela era, à medida que ela já não aceita mais esse papel, esses rótulos, ela se modifica e ela leva os outros a se modificar. Então você pega, por exemplo, a criança que é a ovelha negra da família, por exemplo, à medida que ela faz terapia e ela não aceita mais ser chamada de ovelha negra e ser reconhecida como ovelha negra, ela vai fazer a família ter que procurar uma outra ovelha negra. Então isso vai gerar muito impacto. O primeiro impacto que gera é os pais falarem que a criança piorou, porque eles vão perceber que para eles é difícil fazer essa modificação. Eles não estão disponíveis para isso. Então isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Então a gente lida, e é importante, né, que observe que o psicólogo ele vai lidar com todo tipo de cenário. Graças, né, à nossa capacidade mental, a capacidade do ser humano de evolução, né, de desenvolvimento, de compreensão, grande parte das crianças que entram em tratamento, os pais autorizam e participam. Então, em geral, a gente tem bastante caso de êxito na psicoterapia. Mas é aí que eu estou falando o que eu tinha falado na outra aula, que para você atender criança, né, para você fazer uma clínica com crianças, você precisa ter muita disponibilidade também para trabalhar com a família. Por isso é uma clínica mais complexa do que a clínica do adulto. A do adulto pode ser bem complexa também e tal, mas em geral o adulto autônomo, né, ele tende a ser muito mais menos trabalhoso, né? Porque quando você trabalha com a criança, você vai precisar trabalhar com todo esse cenário que pode ajudar ou atrapalhar, né? Então isso também é importante do psicólogo observar. Aí, para a gente terminar aqui, no trabalho com a criança, o psicólogo ele deve se atentar aos significados que a criança conferiu ao discurso dos pais, de como ela captou os desejos conscientes ou inconscientes deles
e quais são os papéis que ela está cumprindo ou não para atender ou contrariar a expectativa que os pais depositam nela. Além, é claro, de analisar as identificações que estão se formando com os pais. Lembra que a gente falou do complexo de Édipo, né? No complexo de Édipo vão ficar as identificações. E as primeiras figuras de identificação que a gente tem são os nossos pais. Notadamente, aquelas que estão adquirindo uma natureza patogênica. Então, é importante que o psicólogo tenha bastante ideia de comportamentos que estão trazendo sofrimento para a criança e fazendo com que ela se identifique com esse sofrimento. Então é isso que pode gerar sofrimentos futuros. Por isso, na psicoterapia infantil, o psicólogo já observa isso e ele pode ajudar orientando os pais e trabalhando com a criança para que isso não tome um vulto muito grande. Eu sempre digo o seguinte: quanto antes começar a psicoterapia, melhor é, porque antes vai se trabalhar esses aspectos de natureza patogênica que estão começando a se instalar. Não quer dizer que a pessoa não vá ficar doente, ter nenhuma patologia, nenhuma psicopatologia, nenhuma doença mental, também podemos dizer assim. Não quer dizer isso, mas quer dizer que vai ajudar a amenizar. Se ela fizer terapia, vai ajudar a prevenir uma série de outras condições patológicas. Em alguns casos, pode ocorrer da criança para levar o psicólogo a sair de seu papel e lugar. Isso é importante. Pode ser que a criança queira levar o psicólogo a sair do lugar dele, sair da ocupação do lugar dele. Então, ou espera que o psicólogo vire um amiguinho, ou é aquele que não sabe nada, ou é aquele que a criança vai ensinar para ele o que tem que ser feito. Então, não adianta o profissional querer formular interpretações clássicas nesse caso, o que só vai aumentar a agressividade dessa criança irada. Então, uma dica do Zimmermann, né? Se você estiver trabalhando e você vir que a criança está querendo tirar você do seu lugar, tirar você do seu papel, não entra nesse embate, porque fazendo interpretações que você vai aumentar a agressividade dessa criança. Então, nesses casos, o Zimmermann coloca os conceitos. O que se indica? Continência, paciência, firmeza. Esse é um dado importante também. Às vezes a criança ela tem ataques de atuações, ela vem te bater, ela vem te chutar, né? Nesse caso, por exemplo, olha, você vai ter que ficar aqui. Então ela vem, né, e de uma forma muito tirânica. A função do terapeuta pode ser, em alguns momentos, conter a criança. Então a continência pode ser na fala e em alguns momentos precisa ser uma continência física até. Então, se você vê que a criança está indo lá para se jogar da janela, está indo lá para te chutar, você se protege, você contém ela, segura ela. Não quer dizer, você não deve, né? Isso não é agressão, você contém. Às vezes a continência se dá no corpo também. Então, como o trabalho com a criança é um trabalho às vezes de atuação, como você contém a atuação de alguém? Se protegendo. Então você se protege e mostra que você está se protegendo. Então, continência, paciência, firmeza, sobrevivência aos ataques, a perfeição, né? Mas é o que ele tem que buscar. E um sentimento autêntico que, apesar de tudo, o terapeuta está conseguindo transmitir ao seu pequeno paciente que gosta, compreende e acredita nele. Então, não entrar nas provocações da criança. Pode parecer muito bizarro pensar que um terapeuta com a idade adulta que tem vai entrar na provocação de uma criança. Mas facilmente a gente entra nessa provocação. Então, toma consciência disso, de que você está sendo provocado, que ele está querendo tirar você do seu lugar. Mantenha a paciência, mantenha a firmeza e se mantenha no seu lugar, com os limites. Em alguns casos mais raros e casos de atuação mais graves, até se recomenda a dizer para a criança que caso o que ela está fazendo continue acontecendo,
a sessão vai paralisar. E aí você não pode ameaçar, você tem que propor isso para ela, né? Você tem que falar que essa é a condição e uma vez colocada essa condição, você tem que cumprir. Então, se por exemplo, a criança veio te bater e você falou para ela que não poderia bater, aí ok, ela parou de bater, daqui a pouco ela veio de novo, aí você pode até falar para ela, olha, se você me bater, a gente vai ter que paralisar a sessão, ou então a gente não vai mais brincar da brincadeira. Então sempre propor alguma coisa para ela de um limite que afete ela em alguma coisa, porque senão entra naquela questão que a gente estava falando, daquele corpo sem limite que cabe tudo. Nesse corpo sem limite que cabe tudo, cabe atacar, e aí o risco cabe ser atacado. Então a criança fica cada vez mais insegura, porque já que ela atacou, ela pode ser atacada. Não é raro crianças que têm, às vezes, uma sessão de muitos ataques, né? De muita ira, por exemplo, na sessão seguinte fala para a mãe que ela não quer ir. Inventar que tá com dor de cabeça, que tá passando mal, porque ela atacou muito o terapeuta. Então ela tem medo de na sessão seguinte o terapeuta tá lá armado, né, para atacá-la. Claro que isso não vai acontecer, mas a fantasia pode ser essa. Então melhor que não deixe, né, seja continente. Continente não quer dizer ser lixo, que aceita tudo, né? Cesto de lixo que aceita tudo. Continente quer dizer contém, ajuda a conter, ajuda a segurar, né? E ajuda que a pessoa viva aquilo que está acontecendo com ela. No caso, a criança, né? E o terapeuta consiga ter clareza do que está acontecendo ali com ele. Mais uma vez usamos o livro do Zimmermann, que é o Manual de Técnica Psicanalítica, uma revisão, como começamos a aula 4, né? E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre entrevista. Então, até o próximo vídeo. Tchau!